Jeremias capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes. E para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei. Para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. A Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo. E a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto, e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, embebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. Versículos 28 a 38. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque, eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás, o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor.
Deixou a sua tenda, como filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: E assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, que vem adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, e assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, ouviram a Jeremias, falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, dizendo: Certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: Como Siló será esta casa? E esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. E, ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Sobrescrito uma e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se ao Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Versículos 9 a 22. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: E não servireis ao rei de Babilônia. Porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e serviu, a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo, à espada, e à fome, e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servira ao rei de Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos falam, dizendo: E não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes, e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, e não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: E eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor, então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. Versículos 16 a 23. Então disseram os príncipes, e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra, e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos exércitos, em Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá. Antes não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor?
E o Senhor não se arrependeu do mal que falará contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade, e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E, ouvindo o rei Jeoiaquim, e todos os seus poderosos e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Acbor, e outros homens com ele, ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu à espada, e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Capítulo 27. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço. E envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás, que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem, e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão.